Vamos continuar os mensageiros do amanhecer. O médico já me deu alta, mas eu... E está incomodando o brilho aquele fundo branco para eu ler no outro computador, então eu vou botar o óculos, né? Vou fazer um comentário sobre o pessoal que foi à Lua, né? Tapeando a gente. Antes da Segunda Guerra, já ia naves para lá. Naves, não é esse negócio comprido, não. Nave mesmo. Aí ficam tapeando porque eles querem, agora acho que com o tempo, revelar algumas verdades, então estão fazendo isso. Bom, é isso aí. Então, só estou vendo de perto só com essa mesmo. Com essa, eu estou vendo tudo brilhante, tudo bonito, até isso aqui está bonito aqui, mas ali por enquanto não, e como eu tenho que resolver problema dessa também, então ficamos por enquanto assim. Bom, então é o capítulo 6, que é... Olha lá. Capítulo 6... Subiu o capítulo 6. Peraí. Achei. Desvendando a história. Desvendando a história daqui da Terra, a nossa história. Esse aqui é um óculos especial, tá vendo, gente? Para quem ainda não fez cirurgia, ou alguns médicos não dão, mas o médico dá. Ó. Uma parte que é para não entrar poeira, não entrar nada, o sol muito forte, viu? Aqui. Vendo? Um lado e do outro. Vendo? Porque não pode, porque pode ter infecção, né? O problema depois da cirurgia é a infecção. Continuo com a medicação, né? Não estou liberada de todo, né? Mas já posso fazer as coisas que eu fazia antes, porque ainda estou colocando a medicação. Então vamos lá, desvendando a história. Para quem não sabe, Os Mensageiros do Amanhecer é uma canalização de Bárbara Marciniak, é um livro muito antigo, aqui é o e-book que eu estou lendo, é muito antigo, mas que está atualizado até hoje. E quem são os informantes são seres lá de Pleiades. Então vamos lá. O DNA é portador do código, pois este material genético e suas hélices são constituídas por filamentos de códigos luminosos, fios de teia de aranha, finíssimos, que contêm informações semelhantes aos sistemas de fibras ópticas. Quem estudou as energias da criação e a gênese sagrada fica sabendo que as ondas que saem dos fatores, que começa aquela geringonça da criação, são fios finíssimos. E a mãe que está ligada ao filho, ele pode estar lá no Polo Norte, pode estar lá na África, e a mãe que ama o seu filho, né? Então, está também finíssimo, são cordões finíssimos. Quando você faz amizade com alguém, mantém essa amizade, você é amigo mesmo dessa pessoa, naquele momento, forma um cordão finíssimo. Se você não quiser ser mais, ou não quiser mais ter contato com essa pessoa, com o tempo, se rompe o cordão. Tá? Então, o universo é assim. O universo
aqui a Terra, ela tem uma rede magnética que tem a geometria sagrada, que são formas geométricas masculinas e femininas, porque aqui tem seres de duas espécies, né? Masculino e feminino, e elas são todas entrelaçadas, e elas têm contato com Sol, têm contato com os 7 tronos de Deus, e os 7 tronos de Deus com o Sol, e vai formando uma teia de aranha mesmo. Se a gente pudesse ter uma visão do verdadeiro espírito, e a gente estava aqui, por exemplo, sentado e olhasse pela janela, e até fiquei meio assim, o que é isso? Eu tô pirado, tá? Porque você ia ver essas coisas. Assim como eu vi, como eu já comentei num vídeo que eu vi, comecei a sentir uma sonolência e vi formas geométricas, todas iguaizinhas, como se fosse uma cortina num tapete assim. Mal sabia eu que muitos anos depois eu iria fazer vídeos sobre as energias do Criador e da geometria sagrada e explicando as formas das ondas, etc. E eu vi, quer dizer, que eles me prepararam já, que era para lembrar, lembra, né? Eu vi mais de uma vez, depois não vi mais. E a mesma, igualzinha. Deve ser, talvez essa geometria que eu vi, era fininho, mas não vi em luz, eu vi como se fosse matéria de nuvem, das nuvens, porque eu não tenho aquela clarividência, né? Perfeita, tal, não tenho, e isso acontece lá uma vez ou outra, né? Mas isso tudo é em luz, tá? E a gente não vê quando quer, né? É quando eles querem. Então, ia falar alguma coisa, mas... então, essa geometria que eu vi, talvez seja correspondente ao trono que rege aqui este planeta. Eu estou falando da galáxia. Um rege a galáxia, outro rege as estrelas, outro rege o Sol, outro rege os tronos, mas tem um que rege um planeta. Depois, dentro do planeta, tem as dimensões, então tem um que rege uma dimensão, tem o outro que rege a outra dimensão, e assim por diante. Tudo tem o seu chefe, mas o chefe principal é quem? É Deus, o Pai, Mãe, Criador primordial, que todos obedecem a Ele, o ser da luz. Bom, então vamos lá, continuando a leitura. Parei nos fios de teia de aranha, finíssimos, que contêm informação, e eles contêm informação. Por exemplo, quando se sai do primeiro plano da vida para fazer o segundo plano e terceiro, aquela onda que sai do fator ou dos fatores, elas têm toda a informação que elas têm que fazer ali. Esses fios que eles falam aí, eles têm inteligência. Os fatores têm a inteligência do Criador. Os átomos, já na matéria, os átomos têm a inteligência do Criador. Bom, continuando aqui. Esse falatório aí é que o lixeiro tá aí na rua, pegando o lixo. Então, fios finíssimos que contêm informação semelhantes aos sistemas de fibras ópticas. O pilar de luz que vocês usam para se ativar e trazer
informações para o vosso corpo também é composto por filamentos de códigos luminosos. Estes filamentos carregam uma enorme quantidade de informação e o vosso corpo está preenchido por eles. Quando agrupados e colocados em determinado alinhamento, os filamentos de códigos luminosos trabalham juntos, liberando as informações que tornam coerente a história que eles contêm. Os filamentos de códigos luminosos dentro de vossos corpos assemelham-se a uma grande biblioteca. Uma biblioteca tão gigantesca que contém a história do universo. Durante o desenrolar da história da Terra, muitas espécies habitaram o planeta. Vocês convenceram-se de que a humanidade é nativa daqui. Os seres humanos foram colocados aqui. Em breve, as pessoas levarão um choque ao descobrirem esqueletos de criaturas muito diferentes. Algumas delas já foram descobertas, particularmente na América do Sul, e, embora as notícias tenham saído nos jornais, foram consideradas embustes, mentira, né? Matérias sensacionalistas, ou então, por medo, foram mantidos segredo. Quando a consciência da humanidade se elevar à frequência de receptividade e o sistema nervoso da psique das pessoas, das massas, estiver equilibrado a ponto de vocês puderem mudar o paradigma, a própria Terra revelará seus segredos de diversas formas, tais como alterações atmosféricas, mudanças na estrutura, descobrimentos psíquicos, etc., etc. Vocês vão desenterrar uma nova história. A tarefa que tem à vossa frente é desejar, comandar, tensionar conscientemente a evolução do vosso DNA. Comandar, desejar e pedir isso não é fácil, pois para tal é necessário mover-se através de diversas identidades, a partir da perspectiva histórica da vossa existência multidimensional ou da essência da vossa alma. Vocês viveram os mais variados tipos de personalidades e algumas dessas experiências foram dolorosas, desafiadoras e difíceis. Chegou a hora de ultrapassarem os desafios e desvendarem a história contida em vossos corpos, permitindo aos filamentos de códigos luminosos se reagruparem, formando novas hélices, permitindo a si mesmos serem receptivos às novas informações contidas no DNA. Nem sempre elas farão sentido para as vossas mentes lógicas. Vocês irão aprender que elas possuem um lugar, uma função, um propósito, mas que não constituem a vossa identidade. A mente lógica é excessivamente usada por muitas pessoas, é super solicitada, sugada, e quando usam e abusam,
da mente lógica criam estresse em vossos corpos. Nem sempre precisam entender logicamente o que estão experimentando. Observem se mantenham o senso de humor em todas as situações e sustentem a ideia de que estão evoluindo. Vou ficar por aqui. Aqui eu não tenho muita impressão, ali aqui é. Então vou ficar por aqui. É um vídeo curto, mas vai ser assim devido a não ficar muito tempo ali. Muitas pessoas lá naquele antigo canal que eu me dedicava mais aos extraterrestres, muitos despertaram depois que ouviram sobre os mensageiros do amanhecer. Muitos descobriram de onde vieram, qual o planeta, né? De onde vieram. Porque nós não somos daqui, mas existem seres, mas muito primitivos ainda. Seres brutos, que não tiveram oportunidade de que os extraterrestres mexessem no DNA deles para evoluírem, né? E tem aquela parte que eles mexeram e os humanos evoluíram, que são daqui, né? Da Terra. É preciso... Eu gosto muito de, vamos dizer, de misturar os conhecimentos para que fique bem entendido, porque senão, todo mundo é extraterrestre, todo mundo foi colocado aqui. Não, mas nós temos a historinha do Enki e do Enlil. São os Anunnakis que vieram na nave Nibiru e que mexeram na constituição dos seres primitivos aqui. Só que esses seres que eles fizeram, parte desses seres, né, foram escravos, foram trabalhar nas minas de ouro. Porque o ouro, ele é o metal que tem maior frequência. E como eles, no planeta deles, a nave é Nibiru. Agora o nome do planeta deles, não sei se tem o mesmo nome, mas deve ter outro, né? Eles estavam sofrendo problemas com a quentura do Sol, o Sol irradiando muito, como está acontecendo agora aqui, né? E eles levavam o ouro na nave, eles levavam o ouro lá para o planeta deles, para pulverizar a atmosfera, para formar uma barreira, para que o Sol, né, não queimasse tanto. Pelo menos é essa narrativa que um canalizador canalizou. Então, e essa historinha da Eva, do paraíso, é da época do Enki e do Enlil. Enki é o ser que gostou da criação e fez tudo para salvar a criação. E Enlil, o irmão, era um ser que queria destruir o que foi criado. E o Enki salvou, com outros, né? Salvou muita criação aqui. O que falei? Da Eva. Eva tem um fundo de verdade, a Eva. E tem duas histórias, uma eu guardei e a outra não. Que Eva eram 7 mulheres Anunnakis. E foi dado
colocado lá, que fizeram no laboratório, como fazem aqui agora, né? Tira o gene de um de outro e tal, aí coloca lá no útero da mulher, e aí elas procriaram, né? Tiveram filhos, porque os humanos que eles fizeram não tinham filhos, então eles queriam que tivesse mais escravos, né? Tivesse mais gente. Então fizeram isso. Então dão o nome delas de Evas. E a outra história é que, estou lembrando agora, um casal desses, uma Eva dessas, se apaixonou por um dos escravos, já adultos e tal, né? E formaram um casal ali, né? Então, tinha um palácio do Enki, e ali é que chama o paraíso. E tinha uma árvore em que o Enki não deixava ninguém tirar o fruto da árvore, por algum motivo, né? Tem essa historinha. O Enlil, para se vingar, porque ele era um ser muito invejoso, ele queria ficar no lugar do irmão. Cada um tinha um setor. O Enlil era mais o setor das naves e o outro era na terra, né, para comandar aqui na terra, o Enki. Então, ele segredou na Eva, contou o segredo por que o Enki não queria que ninguém comesse do fruto, porque aquele fruto daria a inteligência. A pessoa, eles teriam a mesma inteligência que eles, os Anunnakis, os extraterrestres. E ele incitou, Enlil incitou a Eva a comer o fruto. A tradução do Enlil, segundo eu pesquisei, é serpente, cobra, serpente. Então, ele incitou ela e comeu o fruto, e depois ela deu o fruto para o Adão. Quando Enki soube disso, que eles comeram do fruto que estava proibido, expulsaram eles de lá. Aí é o paraíso, que era a morada do Enki. Aí foram levados lá para a África, lá para, acho que para o sudeste, lá de Gundidulândia, onde eles foram criados, né? Depois afundou, depois de anos e anos, afundou aquilo. E o que aconteceu que eles procriaram lá, aquilo formou muita gente lá em Gundidulândia, e um dia afundou, e os que se salvaram foram para Lemúria. E a Lemúria, depois de muitos e muitos anos, afundou, depois foram para Atlântida, e depois Atlântida afundou. E aí grupos se espalharam, uns foram para o Egito, outros vieram aqui para a América do Sul, outros para a América Central, lá onde tinham os astecas, os maias. Outros foram para o Tibete. Então vocês veem que alguma sabedoria e algum coincide, né, com uma certa religião, com um certo saber de outro lugar, certos objetos cerâmica muito semelhantes ou iguais, porque aquele povo se espalhou quando a Atlântida, do último pedaço da Atlântida, porque a Atlântida ela era muito comprida, ela pegava, cadê a América do Norte aqui? Isso aí não dá para vocês verem, né? A América do Norte está aqui, aí não dá para ver hoje. Europa. Que não vai dar, não. Bom,
ali onde passa os Açores, a Ilha da Madeira, e aí eu não sei o quê. E do outro lado, nos Estados Unidos, onde tem, acho que é a Flórida, e outros a seguir, ali era o continente da Atlântida. Tanto que aquele pessoal de Açores, de Ilha da Madeira, eram descendentes desse povo, né? Lógico que com o tempo, né, com os anos, mas não deixa de ser, alguns são descendentes ainda, né? Então, ela era muito, muito comprida e tinha feito assim uns arquipélagos, né? Pedacinho aqui, pedacinho ali. Então, um pedaço foi pela experiência que os de Marte invadiram aqui, não pediram autorização, invadiram, foram para lá, para a Atlântida, fizeram uma experiência, não lembravam bem como era, de energia. Houve uma explosão e houve, pá, aí foi tudo. E naquela ocasião que fizeram a rede magnética aqui da Terra, sofreu um rombo. E quando sofreu um rombo, lá das trevas vieram aqui para a Terra assim, ó. E eles entraram nos corpos das pessoas. Diz que até hoje ainda tem gente vivendo e não sabe, com outro ser dentro dela. Pode chamar de obsessor, né? Depois teve mais não sei o que. Eu sei que foram 3, que eu não estou lembrando. O último foi... Ah, que coisa linda que apareceu ali, vermelha. Olha o Hercóbules. Foi o Hercóbules. Estava ali. E ficava ali todo mundo admirando aquela coisa. Que lindo, que maravilha. E os da escola de Nacal sabiam já o que ia acontecer. Não sabiam o dia, a hora. Mas sabiam. Quando foi se aproximando a catástrofe que ia acontecer, eles sentiram, foram ao Egito, na pirâmide, não, na Esfinge, acho que foi na Esfinge ou na pirâmide de Gizé, minha memória, um ou outro foi lá, pegar a nave, uma nave especial, é uma nave que não era redonda não, é uma nave semelhante como aquele filme, o Quinto Elemento, uma nave parecida com aquilo, e voltaram para a Atlântida e ficaram no ar, aguardando, porque eles tinham clarividência, então começaram a captar, né? Então aguardaram. Houve um aviso, né? Mas a coisa foi muito rápida. Nem todos tiveram tempo de se salvar, porque estavam dentro dos barcos já, né? Se direcionando para longe, mas aquela coisa vermelha lá, que achavam lindo, pluft, caiu ali no mar, aí afundou, a Atlântida afundou, a água, né, com aquele impacto, a água subiu e cobriu todos os barcos e aquelas pessoas morreram afogadas. E eles lá na nave, olhando aquilo tudo, os extraterrestres, né? Olhando. Os professores lá de Nacal e os discípulos que desenvolveram os poderes paranormais. E o que? Eles não podiam fazer mais nada, né? Os que então conseguiram se salvar se espalharam por diversos, vamos dizer, pedaços do planeta Terra. E eles, como eu já disse, eles separaram em grupos. Então um grupo foi para cá, outro para lá, para cá, para lá. Para ensinar também as pessoas que encontravam. E como eu já disse, então a gente encontra semelhanças, né, devido a isso, tá?
Bom, eu só não lembro, pois é. E as informações, não lembro, foram 3 pedaços, o último pedaço da Atlântida Polícia. Ela não submergiu todas de uma vez. E as novas informações relata que quando foram colocados aqui extraterrestres exilados de Capela, teve um rapaz que tinha 16 anos, porque em certos planetas, pessoas que têm pouca idade, elas já são adultas. Uma pessoa aqui de 16 anos, agora é um pouco mais adulta, mas antigamente uma pessoa de 16 anos era quase uma criança ainda, né? Mas em certos planetas não é assim. Bom, então esse cara tinha poderes, né? Poder. E foi o primeiro crime que aconteceu na Atlântida. Desde daí começou a mudar tudo. Esse rapaz matou o amigo à distância, com a mente. E aí começou a mudar tudo, mudou tudo e provavelmente esse globo vermelho, que devia ser o Hercóbulos naquela época, com outro nome, veio para acabar com tudo, porque estava igual a Sodoma e Gomorra. Horrível. Sodoma e Gomorra veio depois, né? Mas estava igual, fazendo coisas indevidas, promiscuidade, crimes, assaltos, etc, etc. Bom, então é isso. Embora eu tenha falado isso em outros vídeos, mas nem todo mundo vê aí. São muitos vídeos, ninguém vai estar com paciência. Então, de vez em quando, eu até repito as coisas aí. Bom, e é só isso, né? Por hoje é só. Próximo vídeo é a continuação, né? Não havendo novidade, vai ser a continuação dos Mensageiros do Amanhecer, tá bom? Vai ser a continuação do 6º capítulo. Gente, tudo de bom, paz e luz a todos.